Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Micaela. Eu vou dar continuidade ao livro A Mente Bem Treinada. Eu tinha parado na educação infantil de 0 a 3 anos e agora eu vou para o jardim de infância segundo o livro. Então vamos lá. Leitura. A leitura no jardim de infância também é feita no mundo real. Aqui diz pra gente tentar ler com as crianças nomes de lojas, cartazes na rua, embalagens de alimentos, e porque isso fica mais fácil também e para uma criança também começar a se adaptar à leitura ao redor dela. Colocar audiolivros para que elas escutem durante o dia. Uma coisa também que eu tinha falado no outro vídeo é falar constantemente com as crianças. Porém, às vezes eu concordo que seja um pouquinho chato ter que ficar lá falando demais com a criança. Então, assim, isso significa se eu comprar um audiolivro, eu não preciso conversar? Claro que não, né? Porque uma conversa é uma conversa, o audiolivro é um audiolivro. Porém, o audiolivro pode fazer com que o seu filho, né, escute mais as palavras e ele precisa se acostumar a falar corretamente, ele precisa se acostumar a falar, ele precisa se acostumar a palavras difíceis às vezes, a contextos. Então aqui também coloca algumas dicas de livro, por exemplo, A Teia de Carlota, O Livro da Selva, e coloca lá, né? Nem que seja assim no YouTube, não perto do seu filho, é claro, você não vai colocar o celular perto do seu filho, mas você coloca um áudio alto, num lugar onde ele não pode alcançar o celular, e deixa ele brincando, escutando o audiolivro lá, ou se não, sei lá, coloca ele para escutar, mas eu duvido que ele vai ficar ali muito tempo, porque a criança tem uma atenção curta. Mas enquanto ele está brincando, você pode sim colocar um audiolivro ali. Tem também aqui outras dicas, O Cisne Apaixonado e Um Cântico de Natal. Outra dica para a leitura é ser exemplo. Ser exemplo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é o maior ensinamento que um pai pode dar para o filho. O exemplo, ele é tudo aquilo que alguém, né, mais novo, seja, espera do professor, espera do seu pai, espera de alguém. Por quê? Porque a criança ela ainda não sabe o que ela é, né? Digo, o que ela quer ser profissionalmente, o caráter, né, ainda não está formado, o temperamento é mais genético, mas o caráter, ele ainda não é formado e ele constrói isso através das experiências dele. E as experiências você pode adquirir através de vivências, através da visão, através daquilo que você escuta. Então, você ter pais que estão continuamente lendo, fazendo as coisas certas, seguindo um horário certo, aplicando as regras de forma correta, com certeza isso vai influenciar positivamente na educação. Aqui explica como fazer exercícios de leitura de 5 a 15 minutos por dia. Então vamos lá. Um método fonético foi o único que eu escrevi. Por quê? Porque é o único que eu acho interessante para mim.
Existem outros métodos além do fonético, mas é o mais eficaz, então assim, eu não achei necessidade de escrever outros. À medida que a criança se torna confiante em pronunciar palavras, ela desejará ler livros fáceis, que contenham palavras de olhada, palavras simples e sem regras, ou seja, palavras de olhada são palavras simples e sem regras. Folheie o livro, faça cartões de memória com as palavras de olhada, as palavras que estão no livro, leia os cartões. Depois, ao ler o livro, traga de volta os cartões de memória e mostre e explique o contexto que a palavra é usada. Ou seja, você vai ler primeiro sem o seu filho, vai pegar as palavras de olhada, por exemplo, cão, gato, vai ler com ele essas palavras. Enquanto você estiver lendo o livro, você vai trazer de volta e você vai falar: tá vendo? A gente viu o gato antes. Cadê o gato? Onde tá escrito gato aqui? Ah, o que é que o gatinho faz? Entendeu? E aqui também traz sobre a escrita. Vamos lá. De 10 minutos a 10 minutos por dia, 3 vezes na semana. Usar papel pautado. A criança deve sentir-se confortável com o lápis e ensinar a letra bola e traço. A letra bola e traço é essa daqui. Peraí. Essa daqui, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tá ao contrário. Mas tem a letra bastão e tem a letra bola e traço, que é aquela de livro. Porque ela facilita a transição para a letra cursiva. Não é importante que as crianças aprendam rapidamente a escrita matemática. É mais importante que elas aprendam a ler. Ordem de treinamento da escrita. O que você precisa treinar primeiro? O alfabeto, nomes das pessoas da família, reescrever palavras escritas por você, frases curtas como eu te amo, João é esperto, você gosta de escrever, convenções de linguagem. Isso daqui é mais coisas que você precisa frisar para eles. Por exemplo, letra maiúscula no início da frase e para nomes próprios, espaço entre as palavras, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Agora vamos para matemática. Matemática também do cotidiano. A gente pode fazer o quê? Mandar a criança arrumar as mesas. Nós somos em 5 pessoas. Quantos garfos a gente precisa? Vovô vem jantar. A gente tem que adicionar quantos garfos, quantos pratos, quantos guardanapos. Papai não vai vir hoje pro almoço. A gente tem que tirar quantos? Ah, não vem papai, não vem irmãozinho. São quantos? Ou se não, no Natal também, vai vir o quê? 10 pessoas. Quantas pessoas a gente vai ter que adicionar? Receitas também são uma ótima forma de ensinar matemática. Pegue 5 tomates, coloque meia colher de sal. Através de brincadeiras também, como Uno, cantigas de roda. E tem também outras coisas, por exemplo, praticar a escrita de números, brincar com manuseáveis, somando, subtraindo feijões, cubinhos, essas coisas, contar dinheiro, as horas,
Ah, Micaela, meu filho de 5 anos pode saber contar as horas? Com certeza sim. Deveria, inclusive. Nome das figuras geométricas, ler livros sobre matemática, resolver problemas fáceis, por exemplo. É aquilo que eu falei. Papai não vem ao almoço. Quantos pratos, garfos a gente vai ter que tirar da mesa? Problemas fáceis, né? Deixa eu ver. Então, é isso. E aqui também tem um esqueminha que eles deixam... Um esqueminha não, eles fazem um texto, mas eu coloquei um esqueminha sobre quando procurar um profissional, né? Caso seu filho realmente não consiga fazer essas coisas. Antes da primeira série, o seu filho precisa saber, a criança também, caso você seja um professor. Ler palavras de 3 letras, ler sílabas simples, ler a maioria das sílabas complexas, usar frases completas para se comunicar, ler livros de 10 páginas em voz alta e, se por um acaso não for assim, o livro, as autoras aconselham que você procure um pediatra ou um fono. Então é isso, gente. Essa aqui foi a parte 2 de A Mente Bem Treinada.